Olá, quero falar com vocês hoje sobre atos de resistência, falando da vida de um personagem bíblico que me encanta. E apesar dele ter vivido milhares de anos atrás na Babilônia, ele tem lições assim muito atuais para nós hoje. Queria falar de Daniel. Daniel, ele foi treinado para a adversidade. Todos nós passamos por adversidades, né? Todos nós enfrentamos resistências. Todos que querem viver em Cristo fielmente vão passar por adversidades, né? Mas elas nos transformam. Resistência para nós é uma escola. E Paulo vai dizer que as dificuldades, adversidades que nós passamos aqui são leve, momentânea tribulação, se nós conseguirmos transportar para o peso de glória que nós vamos enfrentar ou que nós vamos viver lá na frente, né? Essas tribulações se tornam leves, se tornam momentâneas, né? Então Daniel, ele era um rapaz determinado. Primeiro porque ele estava como escravo, ele foi levado para a Babilônia, entre os cativos judeus, né? Quando Nabucodonosor levou ele e os seus amigos, 3 amigos, eles eram da elite judaica, e Daniel, quando chega na Babilônia, eles captaram ele para assistir no palácio, e Daniel, o texto diz que ele assentou no coração não se contaminar com nada que a Babilônia trazia para a vida dele, mas que não era os costumes do povo judeu e nem do Deus que ele servia. Essa palavra assentou no coração fala de uma firme resistência, um firme propósito de não deixar que nada da Babilônia entrasse na vida dele. Ele não quis provar da comida do rei, do manjar do rei, ele não quis provar do vinho do rei, não propôs não praticar a religião do rei da Babilônia. Olha quanta coisa. E olhando assim, ou falando assim a grosso modo, parece que foi simples, mas não foi não. Foi uma questão de vida ou morte. Foi uma questão de uma resistência que ele cultivou. Nós precisamos hoje cultivar essa resistência, porque muita coisa tem vindo para invadir a igreja do Senhor, para invadir a vida do cristão, como que se fosse normal, e não é normal. Tem muita coisa da cultura, uma das resistências de Daniel foi contra a cultura. Por que ele pediu para não comer os manjares do rei? Todos aqueles manjares, eles eram sacrificados a ídolos. Então Daniel não queria aquilo para a vida dele. E ele propôs resistir à tradição da cultura da Babilônia, né? E um dos meios pelos quais o inimigo atua e entra na vida das pessoas é através da cultura. Pode constatar, tem muita coisa da nossa cultura que é maravilhosa, né? Comida, por exemplo, comidas típicas, né? Maravilha, isso não tem problema. Mas muita coisa da cultura está fora daquilo que Deus planejou. E Daniel colocou no seu coração essa resistência. No meio atual, nós temos que resistir às adversidades, né? E tem um texto que Paulo fala para nós, que ele fala que nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa, entre a qual nós devemos resplandecer como astro. Nós temos que... O que é resplandecer? Fazer a diferença. Um astro, ele nunca é imperceptível. Quando ele brilha, todos vão perceber, né? Então nós, como cristãos, nós temos que ter essa resistência no meio dessa geração perversa e corrompida. Daniel, ele possuía, né, raízes profundas, que ele aprendeu com seus pais, aprendeu com o povo judeu, de como servir ao único e verdadeiro Deus.
Então essas raízes é que nos dá resistência. Então hoje nós precisamos fazer o quê? Ensinar aos novos cristãos, ensinar aos nossos filhos, porque quando você ensina, quando você passa o valor da palavra de Deus e aquilo que não agrada a Deus, nossos filhos criam raízes profundas. Eu diria que a igreja hoje, toda ela precisa discipular os novos que estão chegando, porque é isso que vai fazer com que eles criem resistência, não é? Ter a convicção do que é que agrada a Deus, do que é o evangelho verdadeiro, isso faz com que a gente não se contamine, que a gente resista. Por mais que seja difícil, por mais que seja contrário, por mais que nós paguemos preços por fazer diferente, quando a gente olha para o lado hoje em muitas circunstâncias, parece que está todo mundo fazendo o errado e só tem uma pequena multidão fazendo o certo. Mas não, ainda que todos estejam fazendo o errado, o certo é certo. A fidelidade é fidelidade a Deus. O não se contaminar, a santificação ainda é a mesma da época de Daniel. Então, ter raízes profundas fala disso, fala de ter convicção, que ninguém te tira, ninguém tira o que está no teu coração. Ninguém faz você crer menos, acreditar menos, de forma alguma, né? Agora, Daniel tinha uma característica importante, apesar dele estar ali, né, trabalhando no palácio, ele pede, ele é humilde. Quando ele quis não comer as iguarias da mesa do rei, ele pede lá ao chefe dos eunucos, que era quem cuidava da alimentação, para que não desse para ele aquele alimento. Apesar dele ter ficado preocupado, ele disse, não, mas isso pode... Eu temo pela minha vida, porque o rei pode ver vocês depois de 10 dias com aparência ruim, com aparência de menos saúde do que os demais. E os jovens que eram escolhidos para a corte, eles tinham que ter boa aparência, eles comiam melhor manjar, melhor comida, melhor bebida, né? E Daniel não quis, ele disse, não, faça um teste. Por 10 dias nós vamos comer legumes e daí você avalie, você analise se nós vamos estar mais forte, menos forte, mais com aparência saudável ou não. Né? Então, ele impôs suas ideias com sabedoria. É uma lição para nós hoje. Nós temos a nossa convicção, mas imponha com sabedoria, coloque com sabedoria, seja diplomático. Deus sempre nos dá as oportunidades certas de nos colocarmos, de falarmos e até para quando pedirem a razão da nossa fé. Se pedirem a razão da minha fé, eu vou dizer, por que eu não faço isso? Porque para mim isso é errado. Porque eu sigo a palavra de Deus. Então quando pedirem a razão da tua fé, isso é um ato de resistência. Você não precisa sair brigando, fazendo motim, ato de resistência não é ir para a rua defender a sua bandeira, não. Sabe onde mais você defende a sua fé? Dentro da sua casa, com aqueles que convivem com você, com aqueles que são próximos de você. São nesses lugares e com essas pessoas que você tem a oportunidade de mostrar aquilo que você crê e por que é que você crê. Então Daniel mostra esse equilíbrio, né? E ele pôde testar o resultado da proposta dele, né? Depois de 10 dias eles estavam mais bonitos, mais viçosos, com a pele bonita do que os outros que estavam comendo a comida da Babilônia, né? E outra coisa que Daniel mostra para nós é que ele cultivava, para nós termos hoje atos de resistência, para nós resistirmos a tudo aquilo que vem contra a nossa vida cristã, contra a nossa comunhão com Deus, contra a santificação, nós precisamos ter hábitos verticais, né? Daniel, ele olhava para o alto, ele tinha uma comunhão direta com Deus, ele orava. O texto diz que as portas, a janela do quarto dele estavam abertas para Jerusalém e ele não teve medo, porque o povo, quando começou a procurar na vida de Daniel alguma coisa para incriminá-lo e não achou, eles disseram o seguinte, olha, nós não vamos achar nada contra esse Daniel se a gente não procurar na lei do seu Deus. Então olha como é que o inimigo faz. Incita o coração do rei para construir uma estátua gigante
do próprio rei, com o busto do próprio rei, e que essa estátua de ouro deveria ser adorada. E aí? Um judeu não adora, a não ser o único e verdadeiro Deus, né? O grande eu sou. E aí eles foram ver, Daniel estava lá 3 vezes por dia, orando no seu quarto, com a janela aberta, voltado para Jerusalém, orando ao Deus do céu, ao Deus que ele cria, ao Deus que poderia livrá-lo da fornalha. Porque se ele não se dobrasse a estátua, ele seria jogado numa fornalha incandescente com os seus amigos. Seriam mortos, né? Mas Daniel não cedeu. Ele disse, olha, fica tu sabendo, ó rei, que se o meu Deus quiser, ele vai me livrar. Isso é importante nós entendermos. Por que Deus não aliviou a barra ou não tirou da morte os mártires? Não é porque ele não tinha poder? Não, não é isso. É porque havia um propósito. Até no sangue dos mártires existe um propósito de Deus. Você pode ter certeza que o sangue dos mártires, eles trazem muitas conversões. Foi assim desde o princípio. Foi assim desde a igreja primitiva e continua sendo. Quanto mais matam pessoas pelo nome de Jesus, mais pessoas se convertem. Mais pessoas, ao ver a fé desses mártires de não negar o Senhor, mais vidas se entregam ao Senhor. Então há um propósito de Deus até nisso. E Daniel sabia disso, que ele poderia não ser, Deus poderia não livrá-lo da fornalha. Mas como ele estava num contexto de um reino, um império pagão, Deus mostrou para aquele rei, e Deus ainda trabalharia depois, anos à frente, na vida de Nabucodonosor. Deus mostra para aquele rei poderoso, para aqueles imperadores, para aqueles governantes ali, quem ele era. E Deus livra. Daniel não se dobra mais os seus amigos diante da estátua do rei. E Deus livra Daniel da fornalha. E é tão interessante o poder de Deus que os próprios escravos que foram jogar Daniel e seus amigos na fornalha, eles foram queimados. E o Daniel e os seus amigos que foram jogados lá dentro não se queimaram, porque Deus entrou com eles naquela fornalha. Esse foi o primeiro e grande ato de resistência de Daniel, né? Público, um ato público. E depois teve outros, né? Depois teve a cova dos leões, que Deus também o livrou. Então, queridos, permaneça em oração. Sua oração é para o Deus que estabeleceu Jerusalém. Por isso Daniel orava voltado para Jerusalém. Ele está te ouvindo. Não tem uma oração que é feita a Deus com um coração sincero, com um coração arrependido, que Ele não ouça, né? Não tenha medo. Nós chegaremos um tempo, já chegamos. Isso vai intensificar, em que nós teremos decretos, nós teremos leis, nós teremos estatutos humanos dos homens da terra, dos governantes da terra, que nos colocarão em xeque contra as leis do nosso Deus. Mas eu preciso te dizer, você precisa resistir. Porque como disse os apóstolos lá no livro de Atos, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Quando as leis desses homens vão contra e são contrárias à lei do nosso Deus. Vale a pena obedecer. Vale a pena resistir. Resista até o fim. O livro de Daniel termina, tu, porém, vai até o fim. Não desista. O Deus que entrou com Daniel na fornalha é o Deus que está com você e conosco nesse tempo, em que tudo que é favorável à lei de Deus está sendo desmantelado. Tudo que diz respeito aos valores da palavra de Deus está sendo pisado. Mas nós estamos aqui para resistir. Nós estamos aqui para dizer que sabemos em quem temos crido. Ainda que ele me mate, como disse Jó, nele eu esperarei.
Coloque essa palavra de confiança no seu coração. É o Espírito Santo que vai te ajudar. É o Espírito Santo que deu resistência para Daniel e vai dar para nós nesse tempo. Deixo para você esta palavra. Você quer estar firme? Tenha atos de resistência, que você está firmado na palavra. E é o Espírito Santo que vai te ajudar nesse tempo. Que Deus te abençoe, que você possa seguir o exemplo de Daniel, que nós possamos seguir. Que nada vai nos tirar do propósito. Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo se você gostou, mande para alguém que precisa desta palavra nesse tempo.